Olá, começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário que você assiste todas as manhãs, segundas-feiras em www.secor.org.br, também em tvosasco.com.br e pelos canais 3 da operadora NET e 6 da operadora Cabonet. Hoje nós temos aqui a presença do coordenador da entidade Espaço da Cidadania, o Carlos Aparício Clemente, ele que é sindicalista e também é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco Região. Olá, Carlos, tudo bem? Bom dia. Prazer estar aqui nesse programa. Obrigado pela sua participação, Clemente. A gente sabe que a sua agenda é bastante atribulada, aí, com muitas tarefas. O Clemente é um dos batalhadores pela inclusão das pessoas com deficiência. Essa é uma das principais metas aí do Espaço da Cidadania. Temos aqui conosco também o Arruda, nosso diretor de comunicação do Secor. Olá, Arruda, tudo bem? Bom dia, companheiro Jefferson. Bom dia, comerciário. Bom dia, companheiro Clemente. É um prazer ter você aqui com a gente, trazendo essa infinidade de informações, sabedoria para que o trabalhador fique por dentro do que está acontecendo e você também já prevê o que vai acontecer. Isso é muito bom para a gente. O Clemente já participou aqui conosco outras vezes, né, Clemente? Mas é sempre bom lembrar o que é o Espaço da Cidadania, como surgiu o Espaço da Cidadania, Clemente? O Espaço da Cidadania ele surgiu no ano de 2001, então ele tem 14 anos e meio, e a ideia é a gente derrubar mitos e preconceitos que impedem a presença das pessoas com deficiência no trabalho, né? Então, nesse período, o Espaço da Cidadania ele foi percebendo que, para esse objetivo, tinha que fazer com que as partes que pensam o mundo do trabalho pudessem estar conversando, inclusive tirando suas dúvidas, que é os próprios sindicatos de trabalhadores, empresas, entidades especializadas que trabalham com o assunto, no caso de Osasco, a ACD, Pestalozzi, a PAI de Barueri, né? Tivesse o governo, né? O órgão fiscalizador da lei é o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, escolas que pudessem, e as pessoas com deficiência. À medida que a gente vai descobrindo que uma pessoa com deficiência é igualzinha a uma outra pessoa sem deficiência, tudo muda e aí as pessoas conseguem cada vez mais estar envolvidas no trabalho e, no nosso caso, fazendo com que a região de Osasco hoje seja conhecida como um dos locais que mais hoje tem ampliado a presença de trabalhadores com deficiência em todos os ramos de atividade, não apenas na metalurgia, no comércio, mas em todas as atividades. A gente fala muito da lei de cotas, né? Mas é costume lembrar também que a lei de cotas não é uma lei, é um artigo na lei da Previdência Social, não é isso? Exatamente. A chamada lei de cotas, na verdade, é o artigo 93 de uma lei chamada Lei 8.213 de 1991, que fez uma mudança na Previdência Social. Esse artigo da lei diz que toda empresa, a partir de ter 100 funcionários, tem que ter vagas reservadas para trabalhadores com deficiência. Numa escalinha, que de 100 a 200 empregados, 2% de vagas tem que estar reservado, de 201 a 500 empregados, 3% de vagas, 501 a 1.000 empregados, 4% de vagas, acima de 1.000 empregados, 5% de vagas. Então, uma empresa que tem 300 funcionários, 3% é obrigado a ter 9 trabalhadores com deficiência. Vai ter uma mudança na lei de cotas agora, por conta da Lei Brasileira de Inclusão, que foi aprovada já na Câmara dos Deputados em março e no Senado Federal nesse mês de junho, né, no dia 10 de junho, está agora para a sanção da Presidente da República. Então, todas as empresas, a partir de 50 funcionários, terão que ter trabalhadores com deficiência em seus quadros. Mas, na prática, metade das empresas brasileiras, de 50 funcionários a 99, já tem gente com deficiência trabalhando, mesmo sem ter a lei. Agora finalmente vai virar uma lei específica para o tema, né? Vai virar uma lei para a inclusão de uma maneira geral. Essa lei brasileira da inclusão, ela vai olhar a questão da educação, vai olhar a questão da acessibilidade, vai olhar para direitos das pessoas com deficiência, né? E vai olhar para o mercado de trabalho. Então, no mercado de trabalho, ela então reforça a lei de cotas. A lei de cotas continua,
Então, no caso do mercado de trabalho, a Lei Brasileira da Inclusão, ela fala que as empresas, não é agora só a partir de 100 funcionários que tem que ter pessoas com deficiência, agora passa a ter a partir de 50 funcionários. Também essa lei ela vai permitir com que as empresas que trabalham com o poder público, fazendo licitação para ser fornecedor do poder público, um dos critérios do desempate vai ser se a empresa tem pessoas com deficiência trabalhando em seus quadros. Então, ela vai dar um plus a mais para as empresas fornecedoras do governo que respeitam a contratação de pessoas com deficiência, terão, vamos dizer, em situações de desempate numa licitação, né? Elas poderão ser, então, ser fornecedoras por conta desse quesito. Algo similar ao que já acontece com a micro e pequena empresa, né? Sim. Tem vantagens no desempate aí Exatamente. no momento de uma licitação. Olha aí que bacana, é uma boa notícia. É novo, só falta agora ser sancionado pela Presidente já da foi República. aprovado no Congresso Nacional. Né? Tanto no Congresso, na Câmara, em 5 de março, e no Senado por unanimidade. Né? O relator foi o Romário, mas ele não precisou fazer praticamente esforço nenhum, porque foi unanimidade, não teve mudança do texto do que saiu da Câmara para o que foi votado no Senado. Olha aí. Agora, junto com a boa notícia também veio uma má notícia, né? A gente tem ouvido aí ao longo das últimas semanas diversos representantes do movimento sindical, especialistas, e as pessoas estão muito preocupadas com esse projeto 4330, aprovado no Congresso Nacional, em primeira e em segunda discussão, agora ele vai seguir para o Senado, né? Que propõe aí mudanças em relação à terceirização no Brasil. E nós falávamos aqui, um pouco antes de começar o programa, você me contava que esse projeto afeta diretamente a contratação de pessoas com deficiência. A terceirização ela vai prejudicar a contratação de pessoas com deficiência? Com certeza. A terceirização ela é um risco para o trabalhador, né? Um risco de perder direitos, perder empregos de qualidade, mas ela afeta demais todas as obrigações das empresas, que é calculado sobre número de trabalhadores. Então, antes de chegar na lei de cotas, a terceirização, do jeito que está, se não for barrada no Senado, ela vai destruir praticamente as CIPAs das empresas, que a CIPA é calculada sobre número de trabalhadores da empresa principal. Então, destrói os serviços de segurança e medicina do trabalho, quer dizer, vai precarizar a prevenção de acidentes nas empresas. A CIPA, para lembrar o trabalhador que está nos assistindo, é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Exatamente, né? a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que existe já há muitos anos, e ela é calculada sobre qual é o tamanho de uma CIPA da empresa, ela é calculada sobre o número de empregados da empresa e o grau de risco que essa empresa tem. Né? Então, por exemplo, no setor industrial, de uma maneira geral, a CIPA se dá a partir de 20 funcionários. No setor de comércio, acho que é 50 funcionários. 50. Setor de comércio, 50. E aí também vai tendo o componente e grau de risco da empresa. Ora, se a empresa principal abre contratação temporária, sobre os temporários não conta o número de trabalhadores para compor a CIPA da empresa principal. Não conta o número de trabalhadores para compor o serviço de segurança e medicina do trabalho das empresas. E no caso da lei de cotas, é um desastre, porque vamos imaginar, tá? Eu tenho hoje uma empresa de 1.001 funcionários. 1.001 funcionários tem que ter 5% de vagas para pessoas com deficiência, que vai dar 5% de 1.000, 50 pessoas, mais 51 pessoas. Se essa empresa de 1.000 funcionários, ela tiver de 1.001, se ela tiver 1.001 funcionários funcionando com terceiros dentro dessa empresa, com terceiros diferentes, mesmo que esses terceiros viessem a cumprir a lei de cotas, cada terceiro, o número de trabalhadores dele é bem menor do que aqueles demais, que vai. Então, pulveriza, né? E a gente, então, em vez de ter 51 pessoas, vamos ter 20, vamos ter 10.
ou não vamos ter nenhum. Porque quando uma empresa terceiriza, ela também exige que o terceirizado mande para ela funcionários que vão atender determinados objetivos. E já vai excluindo também, como elas também excluem pessoas por conta de cor da pele, pessoas por conta do sexo, pessoas por conta, muitas vezes, por idade, pessoas por conta do peso. Quando vai receber um trabalhador terceirizado, poderá excluir esse terceirizado por conta de sua deficiência. Então, e aí vira uma guerra da empresa terceirizada dizer que não consegue cumprir a lei, porque como o cliente não aceita, ela só vai querer cumprir a lei sobre o número de trabalhadores que ela tem nos seus escritórios administrativos. Então, isso é terrível e eu não esqueço que hoje a relatora da Lei Brasileira da Inclusão, quando estava na Câmara dos Deputados, a deputada Mara Gabrilli, ela, que é do PSDB, votou contra o projeto de terceirização na Câmara por 2 vezes por conta disso. Então ela via o projeto prejudicando a Lei Brasileira da Inclusão e votou contra o projeto, 2 vezes seguidas. A gente tem debatido muito isso aqui, né, Arruda? Não há coisa boa que se extraia desse projeto da terceirização, né? Sim, como o companheiro Clemente falou, a terceirização é uma coisa que realmente praticamente vai acabar com os direitos, né? Principalmente assim do deficiente, né? Porque ele já discrimina, que nem o companheiro Clemente bem colocou aí, já discrimina o negro, já discrimina a pessoa mais obesa. Você imagina uma pessoa com um defeito físico, vai ser realmente acabar com o trabalhador brasileiro, porque vai reduzir salário, vai trabalhar mais, não vai ter benefício nenhum, sem contar, voltando, que vai prejudicar muito o deficiente. Quantas as empresas não terceirizadas ainda, né, já exclui o deficiente, já existe aquela discriminação? Você imagina que Deus defenda que aconteça, que vai aprovado essa terceirização. Isso é uma coisa que a gente dorme e tem pesadelo com essa lei aí que os caras inventaram, porque, sinceramente, vai trazer muito prejuízo, e isso aí a gente não quer para o trabalhador, né? A gente que luta tanto Sim. por eles, né? Eu tenho perguntado para todos os entrevistados a opinião a respeito do PL, mas acho que a sua ficou bastante clara, né, Clemente? A opinião aí é de que realmente é uma catástrofe para o trabalhador, né? Sim, assim, de uma maneira geral, para a economia. Porque o emprego terceirizado, na maioria das vezes, é um emprego que transforma o trabalhador em trabalhador de segunda categoria. Porque a empresa terceiriza normalmente para as piores atividades, e quando a empresa vai tem qualquer problema, o primeiro a pagar o pato é o trabalhador, é o primeiro a ser demitido dessa empresa. Esse exemplo nós temos nas grandes metalúrgicas aqui da região. A gente vai fazer agora um rápido intervalo, Clemente, mas a gente já volta debatendo esse tema aqui. Você continua ligado no programa TV Secor. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com Carlos Aparício Clemente, coordenador do Espaço da Cidadania e vice-presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Osasco e região. Também aqui conosco o nosso diretor Arruda, diretor de comunicação do Secor. Clemente, nós terminamos o primeiro bloco falando a respeito dos malefícios da terceirização, que afeta também diretamente os trabalhadores, as pessoas com deficiência, né? E você tem tido uma participação muito grande neste cenário da inclusão das pessoas com deficiência, com diversas publicações, com diversos materiais de orientação, de apresentação, de exposição do problema. E neste momento também está gestando mais um livro. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito desse novo trabalho que você está para lançar aí. Esse é um livro que sairá na semana que a Lei de Cotas completa 24 anos. Tá? Então ele vai estar pronto nesse período.
E é um instrumento, esse livro será um instrumento para a luta daquelas pessoas e das organizações que acreditam que a inclusão é possível e precisavam de argumentos para enfrentar 4 questões. Então, essas organizações são organizações sindicais. Tem muitas organizações sindicais sérias que querem fazer ações na área e, às vezes, se deparam diante de 4 argumentos. Há empresas, muitas empresas sérias, que querem fazer contratações e depois percebem que os seus concorrentes não estão fazendo, sempre diante de 4 argumentos. Há muitas escolas que querem fazer trabalhos sérios e não conseguem fazer diante de 4 argumentos. E gente do próprio governo, da fiscalização, ou do Ministério do Trabalho, ou do Ministério Público do Trabalho, que quer fazer um trabalho sério de fiscalização e se vê diante de 4 argumentos. Então o livro trabalha os 4 argumentos e com um olhar nacional. Primeiro argumento. A empresa não consegue cumprir a lei porque não há pessoas com deficiência em quantidade suficiente para ocupar as vagas previstas na lei. Esse é o principal argumento. O principal, é o mais antigo, e a gente demonstra, então, nesta publicação, ela é um estudo de 2 anos, e a gente mostra com os próprios dados públicos que não é verdade esse argumento, e o principal que a gente pode antecipar, assim, a lei de cotas cabe 1.050.000 pessoas na lei, hoje. Se juntar com a lei brasileira da inclusão, agora a partir de 50 funcionários, se for ratificada agora, sancionada pela presidente, nós teremos 1.100.000 vagas pela lei de cotas. Hoje nós temos menos de 300.000 pessoas trabalhando na regra da lei de cotas, cabe 1.100.000. Mas tem no Brasil 18.700.000 pessoas trabalhando com deficiência na idade que cabe no trabalho formal brasileiro. Nós temos 12.800.000 pessoas no país com deficiência na idade que podem trabalhar no mercado formal. Essas não estão no mercado. Não estão no mercado. Não estão no mercado. E dessas pessoas, 7,5 milhões, né, declaram que trabalham em empresas no país. Ora, se as pessoas estão trabalhando, por que essas pessoas não podem trabalhar registrados? Então a gente trabalha com os dados nacionais do IBGE, demonstrando isso e combinando com os registros do Ministério do Trabalho. O segundo argumento, ele é o argumento da escolaridade. Ora, tem gente com deficiência, mas não tem escolaridade que o mercado de trabalho precisa. Então, ele não serve aqui para a minha empresa, ele vai ser um estorvo para a minha empresa. Tem gente do sindicato que acredita nisso, tem gente da fiscalização que acredita nisso. Nós fomos buscar nos registros públicos. Ora, hoje, quem trabalha com carteira registrada no Brasil e tem ensino médio e superior completo, pessoas com deficiência, não chega a 260.000 pessoas. Né? O ensino médio e superior completo. Tem na população brasileira 10.300.000 pessoas com deficiência que têm ensino médio superior completo. Se eu falar, quero fazer uma lei de cotas, cumprir a lei de cotas só com universitários, já seria cabe possível. 3 leis de cotas só entre universitários no Brasil. Se eu quero fazer só com quem tiver ensino médio completo, cabe 7 leis de cotas só com quem tem ensino médio completo. Então a gente demonstra isso com os dados brasileiros. Aí vem o terceiro argumento. Como localizar essas pessoas? O localizar não localiza, porque já demonstramos também. Não localiza porque não quer localizar. Então nós mostramos, olhando os registros, de novo, agora do site do Ministério do Trabalho, que hoje é um site nacional de buscas de emprego e oferecimento de vaga para empresas, do SINE, o Sistema Nacional de Emprego. Então nós somos dentro desse site, que é o Mais Emprego, e demonstramos o que a empresa quer. A empresa que vai no site quer o cego que enxerga, o surdo que escuta e a pessoa com deficiência física que não precisa andar nem de cadeira de rodas e nem de muletas. Então nós demonstramos isso, o trabalho demonstra isso, com dados de fevereiro deste ano, então muito recente, né?
E uma outra coisa, muitas vezes o salário que é oferecido para as pessoas com deficiência é muito baixo, sem segurança nenhuma. Então as vagas boas, as vagas que exigem ensino médio, as vagas que exigem ensino superior, essas vagas não são abertas para as pessoas com deficiência que têm essa escolaridade. Então não vai ter essas pessoas. Mas a gente demonstra, então, a questão. Aí aparece um terceiro argumento, que é o argumento de que parte das pessoas com deficiência que residem em famílias extremamente pobres recebem o benefício de prestação continuada chamado BPC da assistência social. Que era o antigo LOAS. É do LOAS, né, da Lei Orgânica da Assistência Social. Tem 1,5 milhão, na faixa de idade da lei de cotas, tem pelo menos 1,5 milhão de pessoas com deficiência que recebem esse benefício num universo de 30 milhões de pessoas com deficiência nessa mesma faixa de idade. 30 milhões, 1,5 milhão recebe benefício. Ora, então, se eu tenho 1,5 milhão e tem uma lei agora que permite que as pessoas possam vir para o mercado de trabalho, possam vir para esse mercado de trabalho, abrindo mão do benefício, ou possa ir para a aprendizagem profissional, mantendo o benefício por até 2 anos, por que essas pessoas não vêm? Que é o discurso das empresas que dizem que essas pessoas não querem trabalhar. Aí nós fomos estudar, né? Então, destas 1,5 milhão de pessoas, mais de 122 mil delas têm ensino médio completo ou mais. Exatamente o que o mercado quer. Mas por que não se contrata essas empresas? Então, a gente foi ver que abriram mão do benefício para trabalhar como empregado foram 775 pessoas no Brasil inteiro, desde que saiu uma lei no ano de 2011 permitindo isso. Ora, 775 no meio de 1,5 milhão... É muito pouco, né? É muito pouco, né? Então, a gente foi ver que no mercado formal foi 775 pessoas e na aprendizagem, que a pessoa continua recebendo benefício. Eu estou lá recebendo, eu não perco o benefício. Eu recebo o BP. Esse benefício o quê? Para pessoas cujas famílias, a renda por pessoa da família seja até 1/4 do salário mínimo, né? Então, pessoas extremamente pobres. Ora, para a aprendizagem, se eu fosse para a aprendizagem, então eu teria, além do salário, do benefício de prestação, do salário mínimo, mais o benefício da aprendizagem. Não, mas só 253 pessoas foram para a aprendizagem. 1/3 das pessoas que foram para o mercado de trabalho. Quer dizer, não é possível, porque na aprendizagem comum, normalmente nós estamos falando de pessoa, do jovem de 14 a 24 anos. E na aprendizagem de pessoas com deficiência, nós estamos falando da pessoa de 14 anos e não tem limite de idade. Mas as pessoas, então, as empresas não contratam, não trazem essas pessoas para o mercado de trabalho e não aceitam essas pessoas na aprendizagem. A questão é basicamente preconceito. É preconceito. Agora, um preconceito por eu estar diante de uma pessoa com deficiência extremamente pobre, né, imaginando que ela não vai dar conta do recado nem na aprendizagem, nem no trabalho, mas pessoas que estão demonstrando, olha, a escolaridade é isso. Eu comentei aqui, 122 mil pessoas, ensino médio para cima. Nós temos 200 mil pessoas que têm o primeiro grau concluído, ensino fundamental ou o ensino médio incompleto. 200 mil pessoas, junto os dois grupos, eu tenho 322 mil pessoas que têm ensino fundamental ou mais. E essas pessoas não têm oportunidade. Então, nós estamos demonstrando isso com registros agora do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que é o ministério que faz a gestão hoje, o acompanhamento das pessoas com deficiência no Brasil que recebem benefícios assistenciais do governo. Agora você falou de 3 argumentos. Agora vem o quarto. Esses 3 argumentos indo pelo ralo, apareceu um 4º argumento que é o mais recente. E que esse argumento eu tenho brincado com as pessoas, esse argumento só engana juiz despreparado. Juiz que não conhece o mundo do trabalho, juízes, desembargadores, porque nós estamos provando ali, que é a teoria do risco. Ora, o argumento, eu quero contratar as pessoas, mas meu trabalho é perigoso para uma pessoa com deficiência trabalhar.
Então, se ele vier trabalhar no meu trabalho, ele pode correr um risco de vida, um risco de agravar a questão dele. Primeiro, confundindo deficiência com doença. Cada coisa é uma coisa, não são iguais. Doença é uma coisa, pessoa com deficiência pode ficar doente, pode sarar. Pessoa sem deficiência pode ficar doente, pode sarar. Então, doença e deficiência são duas coisas totalmente diferentes. Mas, em nome desse risco, olha, é perigoso, tem muitos juízes caindo que nem patinho em julgamentos desse tipo. Então, o que o livro, nesse quarto ponto, mostra é como os juízes se transformam em patinhos na frente de empresas que, para burlar a lei, estão buscando o poder judiciário de uma maneira perigosa. E eu vou dizer muito claramente, a metalurgia, tá? A metalurgia é considerada empresas de risco 3 e 4, os riscos maiores. Uhum. Essa teoria que alguns juízes têm aceitado por despreparo total do mundo do trabalho, despreparo total, né? Que tem aceitado, se viesse na metalurgia, a gente não teria, por exemplo, aqui na região de Osasco, 98, quase 99% das vagas na metalurgia ocupadas por pessoas com deficiência. Metalurgia em Osasco que é campeã no país em inclusão de pessoas com deficiência, né? Talvez sim, mas de empresas de vários tamanhos, né? Então, por exemplo, a maior empresa da base do sindicato fica em Taboão da Serra, é Simpal essa empresa, é forjaria e fundição, é risco 4, né? Então, e essa empresa já cumpre mais que 100% da lei há mais de 10 anos. Aliás, que é possível, perfeitamente possível, independente do risco. Tranquilo. Agora, tem juiz achando, olha, gente com deficiência não consegue trabalhar em aeroporto com avião parado. Não pode descarregar e carregar o avião. Mas ele, juiz, não é risco para ele entrar no avião e ir para outro estado, ir para outro país. Para ele não é perigoso entrar no avião. Mas o trabalhador com deficiência não pode trabalhar no pátio de aeroporto. E aí esse livro, Trabalho de Pessoas com Deficiência e Lei de Cotas, vai ser lançado quando? Porque nosso tempo já está esgotando aqui. Não, ele vai ser tornado conhecido no dia 21 de julho, né? 21 de julho, ele vai ficar primeiro para as entidades que vão estar juntos, comerciários, sindicatos comerciários, é um dos parceiros dessa publicação, tá? E depois, com certeza, no aniversário, quando a lei de cotas fizer aniversário, então, aqueles argumentos usados contra a lei, nós vamos tornar público no dia do aniversário. Quem faz o prefácio do livro é a relatora da Lei Brasileira da Inclusão. Mara Gabrilli. Mara Gabrilli. Clemente, muito obrigado pela sua participação. Nosso tempo esgotou-se aqui, nós já estamos estourados. Arruda, obrigado também pela participação aí. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o Espaço da Cidadania, ecidadania.org.br. E nós ficamos aqui. Aguardo você no próximo TV Secor. Até lá.